As técnicas de adição são semelhantes. Elas geralmente ocorrem com consoantes mudas. É o que chamamos de Swarabhakti. Nesse caso aqui, advogado, advir. E aí o Celso Cunha, nessa nova gramática do português contemporâneo, dá alguns exemplos que eu achei bem interessantes, aí eu coloquei aqui, que é esse do Gonçalves Dias. Deixa-me ouvir teus cantores, admirar teus verdores. Se fosse ler desse jeito, não encaixaria. Deixa-me ouvir teus cantores, 7 sílabas poéticas. Admirar teus verdores, 6 sílabas. Mas quando a gente vê que o que está acontecendo aqui é o Swarabhakti, aí a gente entende. Deixa-me ouvir teus cantores, admirar teus verdores. Então, olha só, ele fez um Swarabhakti. E isso é muito interessante, porque quando a gente vê esse fenômeno acontecendo hoje no nosso idioma, a gente vê até um certo preconceito de classe em relação a isso. Porque, por exemplo, quem fala advogado em vez de advogado é tratado com risada, como se fosse o maior absurdo do mundo, como se ele estivesse falando igual o Cebolinha, mesmo que esse seja um processo natural de diferentes idiomas. Então isso não acontece, geralmente, por causa de uma deficiência na fala. Isso acontece porque a gente tem formas mais práticas para a gente pronunciar. Você vai ensinar para um francês, por exemplo, falar o R do jeito que a gente fala. Cara, não vai sair direito. Aqui na cidade onde eu moro, tem muito haitiano. E os haitianos têm o idioma deles derivado do francês. Então, quando eles vão falar, por exemplo, cataratas, esse ra que a gente tem aqui no nosso idioma, eles não têm esse fonema no idioma deles. Então, eles vão aproximar, vão falar um catalatas, vão falar de algum jeito que seja mais confortável para o jeito como eles estão habituados a falar. Então, não é uma questão de ser o Cebolinha, também não é uma deficiência de fala. Se treinar e tal, vai conseguir, porque ele tem a capacidade, o aparelho fonador dele consegue fazer isso. Mas são as formas mais práticas como a gente consegue pronunciar. Se você for ver aqui, por exemplo, agora eu não lembro em qual página, mas eu estava lendo isso aqui hoje, tem um poema que está aqui, e isso aqui é do século XIII, século XIV, se não me engano, esse poema que eu estava lendo, e aí ele estava ali, sembrante, que pra gente hoje virou semblante. Então, olha só, esse é um dos processos. Se eu não me engano, o nome é lambdacismo, não sei se eu estou pronunciando certo, mas tem um documento aqui no final desse arquivo falando sobre esses diferentes processos fonéticos. Então, é um processo que acontece porque o nosso idioma vai se transformando. Então, o que faz uma pessoa falar advogado é o mesmo processo de quando a pessoa fala advogado. Em vez de ela pronunciar uma consoante muda, ela está fazendo o Swarabhakti. Ela está colocando uma vogal ali para pronunciar de uma maneira mais prática. É o que acontece aqui também nesse poema do Gonçalves Dias. Admirar teus verdores.